Esse vídeo aqui é principalmente para você que é cristão. Independente se você é da igreja A ou igreja B, se você é evangélico, católico ou o que seja, é para você que acredita, você que tem a sua fé em Deus e em Cristo. Mas mesmo que você seja ateu ou diga não pertencer à fé cristã, você é bem-vindo para ver esse vídeo. E eu tenho certeza que você também vai entender o que eu quero dizer. Você que é cristão precisa muito mesmo ver esse vídeo até o final. É possível ser cristão e ser de esquerda? É possível ser cristão e ser marxista? É possível ser cristão e votar no PT, PSOL, PCdoB? Dá uma olhada nesse vídeo aí. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Um clima de regozijo. Esse foi o 13º Congresso do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o partido da Manuela Dávila, a vice do Haddad. Daqui a pouquinho eu já falo sobre eles de novo. Agora eu vou falar de alguns personagens, alguns dos ídolos dos socialistas, ídolos da esquerda. Eu vou começar com esse aqui, Karl Marx, o ídolo máximo deles. Para você que não tem a mínima ideia do que eu estou falando, eu vou explicar para você de uma forma bem simplista qual é a importância do Karl Marx para o socialismo e para o comunismo. Imagina você aí a construção de uma casa. Essa daqui é a base, você coloca as colunas e constrói a casa em cima dessas colunas. Se o socialismo fosse essa casa, Karl Marx seria as colunas. É praticamente a base do socialismo. Mas essa casa nunca ficou pronta, né? Porque o socialismo nunca deu certo. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nas universidades, Karl Marx é considerado um deus. Filósofo, sociólogo, jornalista, economista, historiador, escritor e mais uma hora de títulos. Ele é quase um integrante dos Vingadores. Praticamente tudo o que se ensina nas universidades é baseado em marxismo. Todo o conteúdo didático é marxista. A maioria dos professores são marxistas. Eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Em outras palavras, desde que o homem existe aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. Logo depois de Feuerbach, um discípulo, certamente um discípulo que o superou. Eu me refiro a Karl Marx. Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. E o que é ensinado dentro da sala de aula é ideologia marxista. Mas quem de fato era Marx? Quem ele era de verdade? Fora toda essa mentira que professor socialista conta. Então, quem era Marx? Como era a vida pessoal de Marx? Marx nasceu numa família de classe média. Em toda a sua vida ele só teve um trabalho fixo, que não era suficiente para manter ele e a família. Era um estudioso de economia, mas era completamente irresponsável nas finanças. Ele foi casado com Jane, que era uma mulher rica. Ela era filha de nobres. Ela sustentou Karl Marx durante 16 anos, o tempo que ele se dedicou para escrever O Capital. Jane foi à falência graças ao vagabundo do Marx. Uma vez ele tentou penhorar os talheres de prata com o brasão da família, os talheres que era da Jane. Só não conseguiu vender porque o dono da loja ficou desconfiado e chamou a polícia. Porque ele andava vestido igual um mendigo, com barba grande e cabelo grande. Igualzinho aquele maconheiro socialista da universidade pública. Karl Marx, o socialista, defensor dos pobres, dos trabalhadores oprimidos, tinha uma empregada em casa. Uma empregada que ele teve um caso e teve um filho. E o que Marx, o homem, o super responsável, um exemplo, fez? Entregou o filho para o Engels,
que era um amigo rico dele. Mas essa traição fez a Jane ficar muito doente. Mas mesmo assim ela ainda continuou com ele. Marx levou a família dele inteira à falência. Chegou numa miséria tão grande que 4 dos 7 filhos que ele teve morreram ainda bebês, por causa da vida miserável que tinha. 2 das filhas dele cometeram suicídio. 6 filhos mortos. Do contrário que muita gente pensa, Karl Marx não era ateu. Karl Marx era contra Deus. Karl Marx se tornou um satanista. Vou dar uns exemplos de algumas publicações dele. Assim, um Deus tirou de mim tudo, na maldição e suplício do destino. Todos os seus mundos foram-se, sem retorno. Nada me restou a não ser a vingança. Meu desejo é me construir um trono. Seu topo seria frio e gigantesco. Sua fortaleza seria um medo sobre-humano. Outro. Os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim, pois ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais ousado, eu me entrego à dança da morte. Mais um. Palavras eu ensino todas misturadas em uma confusão demoníaca. Assim, qualquer um pode pensar exatamente o que quiser pensar. Deve ser por isso que os professores dizem que deturparam Marx, né? E agora aquela bem famosa frase: a religião é o ópio do povo. E no caso aqui ele está querendo dizer o cristianismo. Outra frase. It's like about the vulgarity and the dirtiness of Slavic people, you see. And he thinks, for instance, that Poland has no reason to exist. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Olha o defensor das minorias pregando genocídio. São muitas outras frases, mas eu vou falar só mais uma. Assim, eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente. A minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. E quem então é Marx? O símbolo máximo do socialismo. O mesmo que está bem grande aí nesse vídeo, nesse congresso do PCdoB, com Haddad e Dilma. E esse aí no outro lado é Lenin, um ditador comunista genocida que colocou em prática os planos de Marx. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou deixar alguns links com alguns documentários aqui na descrição desse vídeo. Hitler é só uma criancinha comparado a ele. No Brasil, eu nunca vi ninguém com uma bandeira do Hitler e nem fazendo discurso exaltando Hitler. Mas a gente vê bandeiras de Stalin, de Lenin, de muitos outros genocidas comunistas sendo levantada. E esses mesmos sendo exaltados. Quem que estava nesse evento exaltando ditadores comunistas? Haddad, Dilma, PT, PCdoB. O comunismo não tem só essas figuras, tem muitas outras. Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Camboja, Vietnã, Venezuela tentaram instalar o socialismo, tentaram instalar o comunismo durante um século. E o resultado foram mais de 100 milhões de mortes. Muita gente morreu por causa de uma ideologia satânica, por causa da sede de poder. No socialismo não existe liberdade, não existe igualdade. Na verdade, a única igualdade que tem é da distribuição de miséria. Não existem direitos humanos. O socialismo mata e se resume nisso. E o que não falta são provas históricas. Mas nada disso é ensinado nas escolas. Por que será? Como eu disse, porque todo o ensino nas escolas e nas universidades é ensino marxista. Então essa parte da história, que o comunismo matou mais de 100 milhões, não interessa. Só falam do nazismo e das mortes dos 6 milhões de judeus, mas defendem um comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas. E ainda levantam a bandeira desses assassinos. Mataram pessoas inocentes. Eles acusam o Bolsonaro de tudo aquilo que eles são. Como dizia Lenin, acuse os adversários do que você faz,
Chame-os do que você é. Essa é a estratégia. O governo do PT financiou ditaduras. O que acontece na Venezuela hoje é a culpa do PT e do Foro de São Paulo. E eu já fiz um vídeo sobre o Foro de São Paulo, é só dar uma olhada aí no canal. E quando você entende toda essa ideologia, tudo que está por trás deles, você não é mais enganado com esse discurso falso na TV. Agora, recentemente, o Haddad e a Manuela Dávila foram na igreja. Agora eles se dizem cristãos, né? Quem quiser entender o envolvimento do PT com a igreja, eu vou deixar um vídeo do Bernardo Kister na descrição desse vídeo aqui. E vocês vão entender como o comunismo entrou dentro da Igreja Católica. A realidade da Manuela Dávila é essa daí, ó. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Descriminalização das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. O ensino religioso nas escolas públicas. Sou contra o ensino religioso. Acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados. Não é certo. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa... Para o Partido Comunista não existe Deus, não existe fé, não existe a igreja, só existe o partido. Você que é cristão não pode de forma alguma ser de esquerda. Não pode de jeito nenhum votar em alguém de esquerda. Você não pode ser socialista. É uma ideologia satânica, assassina, mentirosa, destruidora. Mata, rouba e destrói. Assim como o diabo. Idealizada por Marx, um satanista confesso em seus poemas. E o que a gente vive hoje no Brasil é resultado dessa ideologia. O socialismo é contra a fé, é contra a família, é a favor do aborto, é contra os direitos humanos. Pelo amor de Deus, isso é um histórico, não tem nada sendo inventado agora. O Haddad já escreveu um livro que se chama Em Defesa do Socialismo. Haddad, socialista, a pior administração da Prefeitura de São Paulo, tentou implantar o kit gay nas escolas. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6.000 escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Responde a 32 processos e é réu em um deles. Votando no PT, você vai estar dando poder a um sistema que vai destruir você, a sua fé e a sua família. Você que é cristão e viu esse vídeo até aqui, você tem a missão de mostrar esse vídeo para no mínimo mais uma pessoa. Para sua mãe ou para o seu pai, para o seu irmão, para um amigo, não sei. Cristão que diz ser de esquerda ou que vota em candidato de esquerda, de duas uma. Ou não entende o que está fazendo porque não sabe nada do que eu disse aqui, ou sabe de tudo isso, é um mau caráter mesmo e não tem parte nenhuma com Cristo. Cristianismo e socialismo são como água e óleo, não se misturam. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário para o vídeo pro em alta e a gente alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e até a próxima.